Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma narrativa e um texto no qual deve nos fazer pensar a respeito da inquietude que às vezes nós vivenciamos, da tempestade, da turbulência que às vezes nós vivenciamos dentro de nós, na nossa mente. Quantas e quantas pessoas estão vivendo externamente normalmente? Acordam de manhã, vão trabalhar, vão estudar, seguem o seu fluxo de vida pela manhã, tarde e noite. As pessoas olham e está tudo bem. Mas somente você sabe como a mente está desorganizada. Somente você sabe como está acontecendo tempestades e ventos estão batendo forte no seu ser, dentro de você. Então a gente deve pensar sobre isso. Eu gostaria de compartilhar um texto para a gente refletir um pouco sobre isso. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 39, diz o seguinte: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Essa, queridos, é uma narrativa que nós encontramos no Evangelho de Marcos, que fala sobre um momento no qual Jesus ia passar para o outro lado da margem e ele entrou no barco, estando cansado, ele dormiu. E se levantou uma tempestade, ventos fortes, que fizeram com que os discípulos ficassem desesperados, ao ponto deles acordarem Jesus. E eles acordaram Jesus com uma questão, dizendo da seguinte maneira: o Senhor não se importa que a gente venha a se perecer? O Senhor não se importa? O Senhor não se importa que a gente venha a morrer? O Senhor está dormindo aí? E Jesus se levantou, e a palavra de Jesus foi, ao se levantar, foi de ordem. Ele disse: acalme-se, quiete. Ele falou para a tempestade: acalme-se, quiete. Mas não tenho dúvidas, queridos, que essas palavras também serviram para tranquilizar e serviram de exemplo e para remediar também o coração dos discípulos que estavam lá ouvindo, que estavam lá vendo toda aquela situação. Então, tem momentos, queridos, que as pessoas passam por tempestades externas, problemas externos, problemas complicadíssimos que eles precisam resolver, que envolvem muitas pessoas. Mas tem situações, em meio, às vezes, esses problemas externos, acontecem os problemas internos, as turbulências internas, a inquietude interna de mente. E a gente precisa entender que Jesus, ele tem autoridade. Ele tem autoridade para fazer acalmar, ele tem autoridade para poder lançar sua palavra de ordem para o nosso ser, para o nosso coração. Então eu gostaria que você pensasse nessa seguinte questão: se Jesus teve autoridade e ao proferir a palavra de ordem para a natureza, para o vento se aquietou, o mar se aquietou, você acha que Jesus não teria também poder para aquietar o seu coração, para acalmar a sua mente, para aquietar a sua alma? E às vezes, queridos, esses momentos eles vêm para poder glorificar o nome do Senhor. Quando a gente lê o final da narrativa, a gente percebe que essa situação aconteceu para que eles pudessem saber que Jesus tinha poder sobre a natureza, que Jesus tinha autoridade sobre a natureza, que eles tinham visto já Jesus como mestre, tinham visto Jesus fazendo alguns milagres aqui, mas eles ainda não tinham visto Jesus manifestar o poder dele sobre a natureza, sobre coisas inanimadas, irracionais, que tem um fluxo de padrão baseado em regras fixas da física. E tem um texto lá no Salmo 46, o verso 10, parte A, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Em outras versões diz o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Queridos, a gente precisa parar, a gente precisa se acalmar, a gente precisa entender que existe um Deus no céu. Existe alguém que tem um controle de todas as coisas. Ainda que eu perca o controle, Deus tem um controle de todas as coisas. E Ele tem o poder para acalmar as tempestades que nós podemos vivenciar no nosso ser. Nós podemos enfrentar uma tempestade literal no rio, em um passeio a qualquer momento, atravessando um rio,
mar a qualquer momento. Mas eu tenho certeza, plena certeza, que é muito mais fácil a gente vivenciar essa tempestade de maneira subjetiva, na nossa vida, na nossa mente. É muito mais comum acontecer essa tempestade no nosso coração. É muito mais comum acontecer essa tempestade dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. E muito mesmo, principalmente com muitas doenças que têm surgido, psicossomáticas, tempestade aqui na mente. Então eu gostaria de dizer para você, saiba que o Senhor é Deus. Aquiete-se, acalme-se. Saiba que o Senhor é Deus. Jesus, ele tem o poder para aquietar. A palavra de Jesus tem poder para aquietar, para acalmar qualquer coisa. Você precisa acreditar nisso, para que você experimente o poder, a ação de Deus na sua vida. E saiba que o Senhor, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. Então, aquiete-se, acalme-se e saiba que o Senhor, ele é Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor acalme, meu Deus, as tempestades que possamos estar vivendo. Acalme, Senhor Deus, a nossa mente, acalme o nosso coração, nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a vivenciar, a experimentar, Senhor Deus, da manifestação do Teu poder e nos acalmar e saber que o Senhor é Deus e esperar em Ti, ó Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro, peço que o Senhor venha estar acalmando, aquietando a mente atribulada, perturbada, Senhor Deus, das pessoas que me ouvem, das pessoas que precisam, Senhor Deus, ouvir esse devocional, essas palavras. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos.